Opa, então tem essa questão aqui do Algo Expert, que a gente basicamente recebe um array com números inteiros em ordem, e a gente tem que converter cada elemento no seu quadrado. Por exemplo, quadrado de 2 é 4, quadrado de 3 é 9, e assim por diante. Então aqui eu tenho minha função, né? Eu tenho que, então, eu recebo um array, eu tenho que retornar é, essa saída. Então, primeiramente eu vou criar um novo array, né? E vou fazer uma iteração dos elementos dessa array aqui. Vou que é igual a 0 e array, o tamanho da array, né? E mais. E o array vai receber array i vezes array, que é o dobro quadrado. Então a gente vai retornar essa array e dar o código. Tá, quando roda, ele passa alguns testes, né? Então ele estava esperando a saída, receber a saída. Ele falha em outros testes. Foi esse. Ele estava esperando essa saída, recebeu a saída. 9 também. Tá, isso acontece porque a gente não pensou nos números negativos, né? Então tem menos 5. Deixa eu colocar aqui do jeito que está ali. Vou copiar aqui. Por exemplo, eu recebo essa array e o resultado vai ser 25, 16, 9, 4 e 1. Essa array que eu gerei, ela está fora de ordem. Se fosse só números positivos, não teria por que se preocupar com a ordem. Ele sempre ficaria em ordem. Ficaria 4, 25, 36. Tá, então para resolver isso a gente só tem que colocar esses valores aqui em ordem. Então, como que a gente vai fazer isso? Por exemplo, a gente pega esses valores aqui, vou colocar esses valores 6, 9, 4 e 1. Para colocar em ordem, então a gente vai ter que iterar nesses elementos e comparar, por exemplo, esse índice com o próximo índice. Então 25 é maior que 16, se for verdadeiro, então a gente inverte. Depois comparar 25 é maior que 9, sim, então inverte. Até chegar no final. Até ficar aqui, então ele vai voltar para o 16 e vai fazer a mesma coisa. Então para fazer esse processo, basicamente iterar igual eu fiz aqui em cima, só que utilizando nossa array. E então vamos fazer a comparação. New array i, por exemplo, array com esse índice, ele vai comparar, é maior que array em mais 1. Se ele for maior, if, se for maior, então ele recebe o próximo elemento. Então, tá. Esse recebe esse e esse recebe esse. Tá. O problema com isso daqui é que quando esse receber esse, então vai ficar 9 e 9. Eu já não tenho mais a informação original dele, né? Então os dois são 9, né? Então não tenho como saber o que estava antes aqui. Então eu preciso criar uma nova variável, chamar de variável temp. E essa variável vai servir para guardar esse valor aqui temporariamente. E então a gente usa esse valor que está guardado, temp. Então toda vez que passar por aqui, ele vai alterar o valor do temp, né? Então tá tranquilo. Eu vou colocar um console.log aqui. Ainda não está pronto, mas a gente só vai ver como que está ficando.
new array. Tá, o console.log antes. Vou colocar aqui antes. E aqui depois. Então o código. Tá, então depois. Tá. Então esse daqui é nosso array fora de ordem. Nossa array em ordem. Apenas o 25 tá certo. Apenas o 25 veio daqui e foi lá pro final. A gente tem que repetir a mesma coisa com esses outros elementos. Então, para fazer isso, a gente tem que fazer ele voltar para o elemento anterior, né, e dar continuidade. Então a gente faz isso com for aninhado, né? Vou mudar isso aqui para J. Né, e como ele vai comparar um por um, então a gente usa o J aqui. Né? O primeiro for ele só serve para voltar para o elemento anterior. Então, tá, J, 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 J. Então eu vou rodar o código aqui e passar em todos os testes. Então se a gente olhar aqui, esse aqui é a nossa array desorganizada e aqui é a array organizada. Então a gente basicamente terminou o exercício. Só vou tirar os log aqui. Então esse ficou sendo o nosso código. O problema é que ele pode ser um pouquinho melhor. Por exemplo, eu tenho 25, 5, 4. São números aleatórios, né? Aqui não pode ser 20. O que vai acontecer? Vou colocar 9 aqui. 4 e 9. Então, ele vai comparar esse com o próximo para 9. Vai comparar esse com o próximo e vai ver que ele é menor, então ele não vai fazer nada. Só que, do jeito que está aqui, ele também vai comparar com esse daqui, que não tem nada a ver. Ele comparar, já que ele é menor que esse, não tem por que ele comparar com o da frente, já que ele não vai fazer nada mesmo. Né? E mesmo se ele for fazer nada, ele vai só substituir, mesmo se ele for maior que esse, ele vai só substituir o que está na frente, né? Ele não vai substituir o que está lá na frente depois, né? Porque aqui é mais um, não é mais dois, né? Então, se ele não for maior, o que a gente tem que fazer é quebrar a corrente, né? Então, simplesmente coloca um break aqui. Então ele não vai dar continuidade, em vez de continuar comparando, ele vai voltar lá atrás. Numa array pequena isso pode não fazer muita diferença, mas por exemplo, digamos que você tem 100 mil elementos, né? Isso daí pode salvar bastante espaço e tempo, né? Então vai ser basicamente a mesma coisa. Agora, para deixar essa função ainda mais concisa, quer dizer, mais concisa, a gente pode utilizar, ao invés de utilizar o for, a gente pode utilizar o for each. Então, o for each serve para a gente iterar, né, dentro dos elementos dessa array. Então, cada item é um elemento. Então, new array, a mesma coisa que o de cima, né, item vezes item. Isso daqui. Então, isso daqui equivale a isso daqui. Então, a gente pode ignorar ele. Então, vou mudar para ver se está funcionando. Está funcionando, beleza. Agora, isso daqui, existe uma função em JavaScript, talvez para ordenar eles, né? Então, pode usar uma função chamada sort. Então, a gente apaga tudo isso daqui. A gente pega a nossa nova array, sort. Sort recebe uma opção A e B e retorna A menos B. Então, se eu rodar aqui, passou nos testes. Tá, esse sort ele funciona, por exemplo, se você colocar só sort,
ele funciona, só que ele só funciona com strings. Vou dar um exemplo aqui. Var minha string, que é igual a um array de strings no caso, né? Peixe, camundongo e abacate. Tá. Aí aqui eu coloco minha string, .sort, e eu vou dar um console log aqui. Minha string. Então se eu rodar o código, tá, então você vê que ele ordena as strings em ordem alfabética, né? Então tá peixe, camundongo, abacate, ele ordena para abacate, camundongo. Ele não funciona com números inteiros. Se eu colocar, por exemplo, 5, 1 e 10, ele se perde. Ele não sabe. Ele considera isso aqui como uma string. Então, por exemplo, antes, primeiro começa com 1, né? Depois o 5, né? Então, cá, 3 aqui, 35 aqui. Vou dar o código. Então ele vai ficar 1, 10, tipo, 3, 5. Que ele considera isso aqui como se fosse uma string, né? Então, para fazer ele entender isso como inteiros, então que a gente tem que fazer essa comparação. Que recebe A e B, né? E retorna A menos B. Então isso aqui é basicamente uma comparação que ele está fazendo para ele considerar isso como números inteiros, ao invés de considerar strings. Então vou rodar o código. E deu certo. Aí para ficar ainda menor eu coloco o return aqui. E tá pronto. Então é basicamente isso. Valeu, até mais.